Você tem dúvidas sobre o alcoolismo, sobre dependência química? Mande a sua pergunta para os nossos números de WhatsApp 37999087730 e 34999459416. Para esclarecer as nossas dúvidas, eu recebo hoje aqui no estúdio do MG1 o médico psiquiatra, Dr. Diego Delfino. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente viu ali relatos de pessoas que em algum momento tiveram aí essa dependência do álcool e de outras drogas. E é importante a gente começar falando que às vezes o álcool é a porta de entrada, não é mesmo, doutor? Sim, muitas vezes o álcool é a porta de entrada e hoje é o dia de combate ao alcoolismo, é muito importante porque a gente vive numa sociedade que o álcool, de certa forma, é valorizado. É um problema, a gente tem uma doença, o alcoolismo, que a gente vê nas redes sociais, as pessoas se expondo, valorizando como se fosse uma vantagem você conseguir beber muito, você exagerar, o que na verdade é uma doença, o álcool é tóxico, é uma substância tóxica e pode ser até a abertura para uso de outras drogas e, igual falou ali na reportagem, um dos relatos ali falou que acabou com a vida dele esse uso excessivo de drogas. Excelente. Doutor, agora a gente tem aqui algumas perguntas do telespectador. Aqui está com a gente o Adriano Araújo de Tapeceri, que ele diz o seguinte: por que é tão difícil as pessoas largarem o vício do álcool? Ele completa a pergunta. Não é isso mesmo. Por que é tão difícil as pessoas largarem o vício do álcool? Bom, o álcool ele é uma substância química. Às vezes a pessoa tem uma outra doença, uma depressão, uma ansiedade. Acredito que 1/3 das pessoas depressivas, ansiosas usam o álcool para se tratar. Tem a questão que eu falei que socialmente ele é aceito, né? A gente vê aí o álcool vende em qualquer lugar, vende no supermercado, na padaria. Talvez se ele fosse uma medicação, ele seria exigido uma receita azul, seria um tarja preta, mas não. A gente vê ele sendo encontrado em qualquer lugar, em casa, as pessoas consomem tranquilamente. E ele gera um prazer, ele atua ali numa região do núcleo accumbens, gera uma sensação de uma liberação de dopamina no cérebro. Então a pessoa tem o prazer, às vezes ela tem uma desinibição, às vezes ela começa a usar o álcool para tratar uma insônia e cria essa dependência. O problema é que ele é dose dependente, cada vez mais a pessoa vai precisando de uma dose maior para ter efeito. E também, quando tira, às vezes a pessoa tem abstinência e aí não consegue se libertar sem uma ajuda e com muita força de vontade. A linha é muito tênue, né? Nesse consumo aí no social para o vício. Sim, hoje até tem alguns setores que têm falado, igual tem o pré-diabético, tem falado pré-adicto, que é a pessoa que seria um pré-alcoólatra. Essa pessoa, que a OMS até apertou um pouco no CID-11 a classificação de alcoolismo. Aquela pessoa que usa descontrolado, que perde para a bebida, fala que vai beber 2 latras para o almoço, quando vê, já está no outro dia bebendo, fala que vai fazer um happy hour, quando vê, vai até a madrugada. Ou aquela pessoa que tem a dependência psicológica, emocional. Só vai no lugar se tiver álcool, só vai no jantar com as amigas se tiver álcool, se não tiver álcool não vai. Às vezes só vai numa festa se tiver álcool, isso já é considerado um alcoolismo para a OMS. Não só abstinência, abstinência é um caso mais grave, muitas vezes as pessoas demoram muito a procurar ajuda, só vão procurar quando tem tremor, às vezes o risco de epilepsia, já um quadro às vezes até demencial, chega para a gente assim muito debilitado e aí já nem é tão regenerativo, não fácil de tratar. Vamos para a pergunta do Wendel Silva, de Divinópolis. Ele traz a seguinte pergunta, e está muito dentro do que a gente comentou. Quando se fala em álcool, qual a diferença de se tomar cerveja todos os dias e destilado todos os dias? Na verdade, não tem essa diferença. Álcool é álcool. A questão é que a cerveja tem menos álcool que a maioria dos destilados. Sim. Os destilados aí tem alguns com 40% de álcool. Então, na verdade, é essa proporção. Mas existe uma ideia que a cerveja é mais leve, né? Existe um mito que a cerveja não traz problema, mas traz problema igual qualquer outro álcool. A questão é a quantidade, porque a cerveja tem bastante, a maioria gira em torno de 5%, e às vezes o uísque, a vodka, a pinga, né, a cachaça, vai ter às vezes perto de 40%. Então é mais a questão de quantidade mesmo, não tem diferença não, o álcool é álcool. Doutora, a pergunta agora da Anilce Lacerda, de Nova Serrana. Ela diz o seguinte: a pessoa que bebe todos os dias, mesmo que seja pouco, é considerada alcoólatra? Sim, é o que eu falei. Não é a quantidade. A OMS não define quantidade especificamente. Ela define agora com o CID-11, que é, como eu falei, mais rígido.
esses 3 fatores. Um é o descontrole para a bebida, ela vai começar a beber e perde o controle, não sabe quanto que bebe, com certa frequência. A questão da dependência emocional já é uma dependência. Essa questão de, eu bebo todo dia para dormir, para relaxar, então a bebida já virou um hábito, já virou uma coisa presente na vida da pessoa. E tem essa questão, às vezes, para níveis tóxicos, por exemplo, para um quadro demencial, já se considera uma lata de cerveja por dia, já é considerado com alto risco de ter perda cognitiva em até 70% nas pessoas acima de 65 anos. Como que deve ser esse trabalho de tratamento? É um trabalho que envolve a família, é um trabalho que deve começar em casa, às vezes com um diálogo, para depois procurar o atendimento médico, porque muitas vezes é difícil você falar com a pessoa que ela está dependente do álcool. A maioria das pessoas não aceita. Sim, uma das fases do alcoolismo, a gente brinca que é a fase do leão, que a pessoa fala e ela fica agressiva. Sim. Não tem problema, eu tenho controle, eu estou tudo bem. Na verdade, a gente tem um acolhimento, a escuta inicial, a gente chama de entrevista inicial, que é aquela acolhedora. O principal é a pessoa ter o desejo de parar. É claro que às vezes o álcool ele está tão patológico, a pessoa já está descontrolada, então vai ter que ter a família forçando mesmo. Não existe uma estratégia fixa, é um conjunto, é multidisciplinar. Vai ter que ter um acompanhamento psicológico, vai ter que ter um acompanhamento familiar, vai ter que ter esse acompanhamento médico, às vezes vai precisar de medicação para tratar o que está acontecendo, será que é uma depressão, será que é insônia, por que a pessoa está tratando. Às vezes a pessoa está tão descontrolada que ela vai precisar de uma internação e aí tem a questão judicial, involuntária, compulsória, o ideal é a vontade própria. Mas chega um ponto que a pessoa está tão sem crítica e tão refém do álcool que ela vai precisar da família forçar essa situação. Certo. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora na nossa entrevista. Ainda dá tempo de quem está nos assistindo mandar uma pergunta para a gente. Você tem alguma dúvida sobre o alcoolismo? Tem alguma pessoa que você gostaria de ajudar? Ou você mesmo gostaria de esclarecer alguma dúvida sobre a sua rotina aí de consumo com a bebida? Mande a sua pergunta para os nossos números de WhatsApp. Em Divinópolis, 37999087730 e em Araxá, 34999459416. Dr. Diego Delfino continua comigo aqui no estúdio e a gente volta com as perguntas já já. Depois de quase um adulto comece no próximo mês. Mas não operou comercializar os diretores, são 5, para poder examinando, interrogando, vendo, conhecendo os processos, auditando tudo, para que a FUNED pudesse voltar a ter o certificado de boas práticas. De WhatsApp, 37999087730 e 34999459416. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. De volta com o MG Responde, o tema desta terça-feira, alcoolismo. Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta para a gente. Dr. Diego Delfino continua comigo aqui no estúdio. A gente está falando aqui sobre como vencer o vício, sobre como diagnosticar o vício. E aí a gente tem a pergunta da Ana Cláudia. Ela conta que bebe aos finais de semana, o que é comum, muitas pessoas praticam isso. Mas ela diz que bebe muito. Pode ser considerado o alcoolismo nesse caso? Como eu falei mais cedo, o que é considerado pela OMS não é bem a quantidade, é a frequência e a dependência. Olha que fato curioso, a pessoa fala que bebe todo final de semana, então parece que o final de semana é uma obrigação beber, ela tem que beber, senão não tem esse final de semana, não tem festa, é isso que é considerado o alcoolismo. Essa dependência emocional, psicológica e também, igual eu falei, o descontrole. Fala que vai beber 3 latinhas, quando vê bebe uma caixa, isso também é considerado o alcoolismo, é considerado o alcoólatra, se a pessoa não tem controle e se ela tem essa questão fixa, que tem que beber todo final de semana. Será que consegue ficar o final de semana sem beber? Será que consegue ir à festa sem álcool? Será que o álcool já não é uma coisa presente na vida dessa pessoa, que faz até parte dessa pessoa? Aí já começa a se tornar um problema. Sim. Temos agora a pergunta do Ger de Araxá. Tem 2 anos e 9 meses que parei de beber. Não tenho vontade nenhuma de voltar a beber. É possível que em algum dia eu sinta abstinência?
Não, mas pelo que aí não dá para saber se ele já foi alcoólatra ou se ele só bebeu socialmente. Ele falou que né? tem 2 anos e 9 meses que ele parou de beber, mas ele não fala se já teve algum Ele falou que diagnóstico. parou de beber, às vezes ele bebia pouco. Pouco, Não, exatamente. se ele já está esse tempo todo sem abstinência, provavelmente não vai ter abstinência, aquela tremor, esses casos mais graves, não. Isso é do alcoolista crônico, que gere grandes quantidades em longo prazo. Faltou aí só saber se ele já foi um alcoólatra ou se ele só bebia de vez em quando. A gente tem agora, doutor, o Antônio de Divinópolis, ele quer saber em qual ponto o álcool é prejudicial à saúde, em todos os sentidos. Então, o álcool é tóxico, né? A gente tem aí já várias pesquisas que indicam baixas quantidades de álcool influenciando em risco de demência. Como eu falei, uma lata de cerveja por dia já pode ser o suficiente para aumentar o risco demencial, para aumentar a pressão arterial, problemas cardiovasculares. As pessoas têm muita ilusão que é só o fígado que é atacado com álcool. Não, tem já pesquisas que já relataram aumento do risco de câncer de mama, gastrite, câncer de estômago é muito causado por álcool, também o tabaco, mas falando aqui só do álcool. Então, na verdade, não existe dose segura para álcool. Isso já é mais que fixo, mais que diagnosticado, vamos dizer assim, que qualquer dose pode ser arriscada, pode ser tóxica, tanto para a questão social, financeira, mas falando de saúde clínica da pessoa, não existe dose segura para usar álcool. A gente tem aqui, eu acho que a gente até respondeu o Dalmo de Divinópolis, ele fala sobre a questão da bebida provocar doenças neurológicas, o senhor já citou várias vezes a questão da demência. E aí eu trago agora o Fabrício Américo de Divinópolis. Existe uma medicação específica para o combate ao alcoolismo? Sim, não é tão, vamos dizer, não é igual um antibiótico que você vai tratar muito, muito fácil uma questão, mas sim, porém você precisa de toda uma avaliação, entender por que essa pessoa está usando álcool, será que ela está usando para uma depressão, para uma ansiedade? Existe uma medicação que diminui essa produção de prazer que o álcool dá, que é essa liberação de dopamina, de opioide. Existe uma medicação que diminui, a pessoa às vezes bebe, não sente tanto prazer. E também fazer o tratamento global, com psicologia, tratamento familiar, essas questões de alcoólicos anônimos, que é uma coisa que ajuda. Tem esse pessoal que ajuda também para a família, para fazer todo o global. Porque não adianta também a pessoa estar lá em casa, quer que o pai para de beber, mas está todo mundo bebendo em volta. Sim. Aí fica difícil mesmo, ele vai continuar bebendo se não tiver esse apoio todo familiar. A gente já comentou várias vezes que não é a questão isolada. Às vezes é um contexto todo que está envolvido naquela situação, né, doutor? E às vezes a pessoa começa na adolescência, vai uma vida toda e a bebida acaba fazendo parte da vida dessa pessoa, como se fosse um pedaço do corpo dele. É uma reconstrução da identidade, às vezes de saber do que gosta, ter lazer, sentir prazer em outras atividades e não só nesse consumo, né? Sim, geralmente as pessoas acabam tendo um repertório, nós estamos falando aqui de alcoolismo, e muita gente deve estar olhando e falando assim, nossa, mas todo mundo faz isso? É porque o alcoolismo é comum, não é porque as pessoas têm pressão arterial alta que a pressão deixa de ser uma doença. Esse uso abusivo de álcool, todo final de semana tem que beber muito, só vou em festa se tiver bebido, chega a ser um problema, mesmo que seja emocional ou psicológico. Só um detalhe ali, da questão neurológica, além da demência, existem riscos de epilepsia provocados pelo uso excessivo de álcool. E aí a pessoa, quando tira, pode ter o quadro epilético. Tá. Doutor, o Ezequiel de Araxá, ele diz que tomou uma latinha de cerveja todos os dias na hora do almoço. Quer saber se isso o torna dependente. Então, fica essa questão. Tem que ser todo dia, não consegue ficar sem essa latinha. Se você não consegue ficar sem essa latinha, você tem que tomar todo dia, sim, você está dependente dessa questão. Porque parece que já faz uma parte da sua vida. Se tirar essa cerveja, será que você vai conseguir? Será que vai ter irritabilidade, mau humor, sintomas psicológicos que sejam? Não é, porque não é só tremor, não é só epilepsia, não é só coisa grave. Se está presente na vida da pessoa, ela pode se considerar um dependente. Qual que é a dica para quem tem a vontade de parar de beber ou de pelo menos diminuir? Existe um passo a passo, uma dica que possa, na prática, fazer efeito para que essa pessoa tenha uma melhora na qualidade de vida e diminua os riscos de complicações no futuro, doutor? Não existe uma fórmula simples, né?
a gente brinca, é como se fosse um futebol. A gente quer fazer o gol, mas você não vai pegar a bola do gol e vai levar em linha reta até fazer o gol. Você tem que passar por vários caminhos, tem que ter uma tática, tem que ter uma ajuda para facilitar, para vencer essa questão no final, para vencer o jogo. Geralmente quem está querendo se tratar é buscar ajuda. Geralmente um psicólogo, um psiquiatra, alguém da área de saúde mental, conversar com a família, às vezes para buscar essa ajuda. E o principal é ter esse insight. O insight é reconhecer que tem um problema e que quer tratar. Muito obrigada, doutor. Foi ótimo. Obrigado a vocês pela pelo convite. participação. Boa tarde. Boa tarde.